Campcast, o podcast do portal campinas.com.br. Cultura, turismo, lazer e muito mais para você. Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é mais uma edição do Campcast, podcast do portal campinas.com.br, que responde o que tem para fazer em Campinas e reúne a principal agenda cultural da cidade. Ele também participa do desenvolvimento do turismo local em Campinas. Eu sou Luciana, criadora do portal e jornalista. E hoje o nosso tema vai passear por um assunto bem diferente. Eu diria de outro plano, de outra dimensão. Você já ouviu falar em turismo cemiterial, em necroturismo? Famosos que mesmo depois de mortos fazem os curiosos ir visitá-los. Assombrações, milagreiros. O que mais encontramos nesse tipo de turismo? Criatividade, com certeza, certo? E sobre esse assunto eu recebo hoje um grande especialista no tema, que fez uma jornada brilhante de criatividade, que é o Thiago de Souza, obrigado, do Projeto Que Te Assombra, projeto que nasceu, por sinal, em Campinas. Eu não vou, já vou me adiantar, né? Que eu ia falar graças a esse cara aqui. E que vem espalhando aí pelos cemitérios do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago. É uma honra te receber no podcast do campinas.com.br. Muito obrigado. E compondo, então, essa nossa conversa, né? Honrando até a pesquisa que ele fez, o jornalista Elcio Ramos. É uma honra rever você depois de tantos anos de profissão. Nós que começamos aí uma jornada praticamente juntos no jornalismo. Já faz bem um tempinho. Faz tempo, a gente já tá ficando com o cabelo branco, né? E juntos lá na IPTV. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui presente. É a primeira vez no podcast. E o tema é fantástico, apaixonante. Espero que seja bacana aí para todo mundo que está nos assistindo. Se eu queria começar esse bate-papo, e vamos fazer em formato de bate-papo também, eu não sou só a entrevistadora, você que tem essa habilidade de comunicação, nós vamos fazer uma conversa a três. Então, se você tiver curiosidade de perguntar uma coisa para ele, você Nossa, tem um monte. Pergunte ele para você. Nós vamos fazer num formato realmente, num tripé de comunicação. Não te excluir da conversa, tá, Lu? Prometo. Não tem como, porque eu também estou muito curiosa sobre esse tema. Elcio, quando você escreveu esse livro, né, Muito Além da Saudade, é o primeiro livro-reportagem histórico brasileiro sobre o cemitério da saudade. O que te inspirou a escrever sobre um cemitério, né? Como que você começou essa jornada? Então, eu queria saber realmente o que te levou a esse tema. Olha, eu até fiz recentemente uma retrospectiva sobre isso, né? A gente está falando do ano de 97, no século passado. Né? Passou um filme na cabeça aqui. Exatamente. Eu estava no último ano de jornalismo e procurando um tema que eu pudesse fazer sozinho, né? Capricorniano, aquela coisa assim, não quero fazer nada em grupo e também não quero fazer nada no formato de mídia televisiva, que era uma coisa mais introspectiva. E eu sempre fui um apaixonado por escrever, né? Desde criança, sempre contando as minhas historinhas, né? E aconteceu que uma amiga de colégio sofreu um acidente, veio a falecer e a gente foi nesse velório. Eu cheguei meio correndo, não sabia onde estava e me perdi no cemitério. Começou aí, né? E aí eu estava meio perdido, não conseguia informação de ninguém. Aquela coisa de andar, eu falei, que legal, aqui tem obra de arte. Comecei a ver, já que eu estava perdido mesmo, comecei a dar uma olhada ali, até que eu cheguei no local ali, foi algo assim meio traumatizante, porque ela é uma menina bonita, jovem, né, com acidente de carro. E aí, quando eu estava saindo, eu tive um tempo maior e encontrei alguns túmulos curiosos, né? E veio uma primeira mensagem, porque eu estava logo próximo a um dos túmulos de milagreiro, que é próximo do túmulo da minha avó, só que eu não sabia nem onde ela estava sepultada. E a hora que eu fui descansar, virei assim, dei de frente pro túmulo dela.
Falei, opa, aí tem um sinal, né? E falei, aqui que eu vou... Quer saber de uma coisa? Eu tenho 6 meses para escrever o meu projeto, eu vou ficar aqui dentro e ver o que acontece. E foi aí que começou a história. E quando eu comecei a escrever, aliás, a pensar no tema, na faculdade não foi muito bem aceito. Então, me falaram assim, você não está fazendo jornalismo, você está fazendo literatura. Eu falei, não, estou fazendo jornalismo literário. E o professor Celso Falaschi, na hora, ele pescou, falou, vou investir com ele na ideia. Então, ele foi uma pessoa fantástica nesse processo também, de ajudar a organizar, né? E aí começou a jornada. Eu ia de manhãzinha para lá, andava, via o que estava acontecendo, ia perguntando para um, que ia falando para outro, e chegou num formato onde eu captei muita informação, em loco, né? E tinha que achar uma forma de escrever isso. Aí sim eu consegui, num primeiro momento, puxar para o que eu estava sentindo naquele ambiente, né? Escrever em primeira pessoa. Até mesmo para eu conseguir desenvolver, eu coloquei a primeira etapa do livro, eu caminhando mesmo, literalmente. Observando. E juntando com a história de Campinas. Muito legal. Né? E aí começou tudo isso que a gente está... Muito legal, a gente vai conversar mais hoje sobre isso. Mas eu fiquei curiosa, qual foi o milagreiro que você estava ali por perto, que você teve essa primeira intuição? Olha, é a Jandira, né? Porque é um túmulo que está bem próximo da avenida principal ali, né? Tá dentro do cemitério. E eu praticamente estava descansando ao lado dela ali, né? Muito interessante. A gente vai conversar então depois sobre a Jandira, porque ele sabe bastante. Sabe, viu? E eu queria fazer uma menção aqui ao Celso Falaschi, grande professor, que acreditava sempre nas ideias, assim, não, aí tem futuro, né? Sim. De perceber a criatividade e a evolução de uma ideia. Eu também fiz um projeto na época de medicina alternativa. A acupuntura na época não era reconhecida como medicina e o Celso falou, vamos fazer, junto. Apesar de outros professores falarem, nossa, esse assunto, isso não é jornalismo. Então, passei pela mesma situação e hoje o quanto essa área cresceu, né? A área de bem-estar também. Olha, então, o que foi a importância do seu projeto. Para falar da importância do seu projeto, estou aqui com o Tiago, que bebeu nessa fonte, que encontra nessa fonte uma grande inspiração para um método mesmo, né? Então, queria que você falasse um pouco da importância do livro e o que é o projeto O Que Te Assombra. É uma pergunta provocativa já. O que te assombra? É que vai mudando, né, ao longo do tempo. Mas, Polo, primeiro, obrigado de me juntar ao Elcio. Eu já canso de falar, eu falo em todos os passeios, né? Que o passeio é inspirado mesmo nesse livro, na experiência dele. E foi muito importante o livro, e a forma que eu recebi foi mais interessante ainda, porque em 2021, a gente se veja como há um paralelismo até nas experiências, né? Em 2021, no meio da pandemia, mas no meio, aquele último, eu perdi uma tia de Covid e eu estava obcecado por temas da morte, por temas sobrenaturais. Eu já tinha feito um doc com a Faculdade de Ciências Médicas sobre cuidado paliativo, por uma experiência que eu tinha vivido familiar. Minha sogra morreu de câncer e ela foi submetida a um protocolo de cuidado paliativo, que eu achei uma das coisas mais bonitas que eu já vivenciei, humana pra caramba. E então eu tinha esse interesse, estava meio nublado ali dentro da minha cabeça. E aí eu resolvi contar, seguindo mais ou menos um outro livro importante pra gente, que foi Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Segui mais ou menos a ideia do Gilberto Freire para contar as histórias da cidade de Campinas, porque eu estava em home office aqui, com uma relação estabelecida entre essas histórias e o desenvolvimento socio-urbano da cidade. E por quê? Porque no livro, fica muito claro, no livro do Gilberto Freire, que as histórias, na verdade, sobrenaturais, traduzem imediatamente os traumas da cidade. A gente tem essa correspondência muito pouco vista, né? Porque a gente sempre observa história sobrenatural muito pela experiência sobrenatural, e aí a gente cai imediatamente num lugar de você acreditar ou não naquilo,
né? Mexe com dogma, mexe com outras coisas, e aí esse assunto acaba se diluindo. Então pouca gente viu com tanta precisão essa correspondência entre grandes traumas comunitários ou individuais com histórias que são contadas em dimensões sobrenaturais a partir delas. Bom, pegamos lá 3 histórias que estavam meio pingadas internet, e aí ela serviu como uma guia para eu ir também ao cemitério, conversar com as pessoas mais velhas da cidade, para encontrar essas histórias, e aí a gente encontrou algumas. E eu resolvi, depois disso, depois de levar para a internet essas histórias, mas ia ser mais um cara contando história de assombração na internet, que é um porre, eu falei, vamos levar as pessoas, agora que a gente pode voltar ao convívio, vamos levar as pessoas nos lugares que são palcos dessas experiências. E aí a gente fez isso no centro da cidade e foi uma coisa muito esquisita, porque no primeiro passeio já foi uma loucura e eu não tenho formação turística nenhuma, até hoje não tenho. A gente fez de carro, então virou um caça-tesouro, então a galera se perdia no meio do caminho, porque tinha que sair de um lugar de carro e para outro. Identifiquei que pessoas que não tinham carro não podiam participar do passeio. Então, bom, no final, assim, para resumir bastante, o que a gente fez? A gente dividiu um passeio no centro da cidade e aí eu começo a falar do livro. A gente fez um passeio no cemitério da Saudade. O que aconteceu para eu poder fazer esse passeio no cemitério da Saudade? Primeiro eu comecei a frequentar mais, porque eu também tinha ido no cemitério da Saudade para enterro só. Nem escondo que esse é um interesse novo meu, desde 2021, não é uma coisa que, nossa, vivi a vida estudando, mentira. E aí, o que rolou? Nesse passeio, é onde eu tenho contato com o livro do Elcio. Em um desses passeios, a sobrinha de um personagem tratado, de uma pessoa tratada no livro do Elcio, participou do rolê. E ela adorou o passeio e falou, meu tio era um grande contador de histórias de assombração. Ele era o motorneiro do bonde da morte. Falei, que porra, me conta tudo. Que é o motorneiro do bonde da morte. Como assim? E ela falou, eu vou te dar um livro. E ela tinha o seu livro, tinha uma cópia do seu livro, porque você entrevistou a esposa do seu Manuel Simões, que estava já doentinho na época, e ele faleceu em 99, o livro é de 97 mesmo ou de 96? 97 e 98. 97 98, então o Elcio conseguiu entrevistar, agora eu não lembro, eu sei que você falou muito com a esposa dele. Com a esposa, ele já estava doentinho. Né? Ele já estava doentinho. E aí, por conta desse contato, a Lígia, que é a sobrinha dele, me deu uma cópia do livro, que provavelmente você deve dar de presente para... o que eu fiz com esse livro? Provavelmente deu de presente, não sei, mas chegou a mim o livro. E aí, o que aconteceu? Eu li o livro e com esse livro tem um encantamento único, porque todo livro de cemitério, ele é técnico, ele é chato. Ele coloca você dentro do cemitério com um academicismo incompreensível praticamente. Por exemplo, tem um livro maravilhoso de Campinas, que é da professora Romilda, de arte tumular. Ela cataloga. Isso é histórico, esse livro. É importante, mas ele tem muito sentido para quem entende do que ela está falando. De arte. Fundamentalmente isso. Que realmente o Cemitério da Saudade é uma obra uma referência. Ele é um museu a céu aberto também. É uma referência muito interessante. E aí, esse livro, ele traz um dado de humanidade de alguém que tem o cemitério revelado para si. E por isso que eu acho sensacional esse livro. Eu acho que ele tem que ser republicado ou publicado. Precisamos porque defender essa ideia. Ele traz de forma muito fiel a experiência de alguém que vai até o cemitério e descobre o cemitério. Em todas as suas dimensões. O cemitério conta... essa frase é uma frase que eu cunhei a partir do seu livro, que é: a gente vai para o cemitério para entender que história o cemitério quer contar para você através das histórias que ele guarda. E é exatamente o eu acho que você foi bem feliz, porque o cemitério, para cada um, vai ter uma linguagem diferente, uma forma de se apresentar. Mas entender que ele é um contador de histórias. Que ele é o maior contador de histórias da né? cidade. Que é isso que está aqui. Então, na verdade, aqui a gente
Fala de arte tumular, fala de milagreiro. Então, quando a gente fala das coisas, a gente começa a falar de dados da nossa própria conformação como humano. A gente fala da arte, a gente fala de cultura, a gente fala de experiências sobrenaturais no cemitério, que é uma coisa que vive lá também, que mora lá. A gente fala de passagens históricas, a gente fala de mazelas. A gente pode trabalhar os personagens, pelo menos a interpretação deles, coletivamente, a partir das coisas que eles sofreram. Então você tem as reflexões sobre o Antônio Africano, que é o Toninho, que a galera ainda chama de Toninho Escravo. Eu não chamo de Toninho Escravo, né? Já aprendi isso com meus amigos, então a gente fala que ele era um homem escravizado, então eu chamo de Antônio Africano ou de Toninho só. Mas a partir de sua conformação, por que ele está do lado do barão? Quais são as reflexões a partir disso? E aí, claro, tem outro. E esse interesse que vem do livro dele, também fui para outras matrizes. Tem o Júlio Mariano, que também tem um livro muito fantástico. Campinas de Ontem e Anteontem, que é sensacional, que já é um outro espectro de pesquisa, porque ele se debruça em atas da Câmara para contar sobre passagens. Mas esse livro, o que ele aconteceu? Só para voltar ao Muito Além da Saudade. Ele acaba mostrando para mim essa característica do cemitério de grande contador de histórias e de que seria muito legal, porque eu me encantei com a forma que o Elcio narra isso. Eu me encantei, porque eu vivia a mesma condição dele, com a diferença que depois de eu ir para o cemitério, muita coisa já tinha mudado. Sim. Muita coisa tinha mudado. Então o livro dele tem alguns registros de coisas que a gente não vê mais lá. Ele capta experiências de pessoas que a gente não vai encontrar hoje mais. Faz 30 anos isso quase. Então, acaba sendo uma referência importante para quem quer viver isso, e eu modelei o nosso passeio com esse espírito de falar o legal de um passeio em cemitério, e aí a gente voltando um pouquinho já para turismo. E do que te assombra. E do que te assombra. O legal, na verdade, é contar algo novo, antigo, mas fazendo com que as pessoas compreendam isso tudo como uma revelação, e não como algo que eu quero confirmar para elas que eu acredito. Então, você faz um passeio mais técnico de arte tumular, é maravilhoso para quem é arquiteto. Sim. As pessoas não vão... Você faz um roteiro religioso, é muito legal para quem é religioso. Você não faz um passeio sobrenatural num cemitério porque as administradoras não permitem. Por quê? Imediatamente a gente avança a crença ou então a compreensão religiosa das comunidades. Então, os caras não vão deixar você fazer um passeio fazendo investigação paranormal no túmulo da avó de alguém, que pode ser evangélica, pode ser católica, não gosta daquilo. Então não vai acontecer. Então o que a gente tem que fazer para congregar tudo isso? É criar uma experiência única, que seja honesta, de dizer, olha, a sua experiência é importante, ela vai ser absorvida por isso, porque a gente não quer... Eu sempre falo que eu não quero... odeio a palavra ressignificar. Odeio a palavra ressignificar, porque te dá uma condição de superior, como se você pudesse fazer uma releitura das coisas. Eu não gosto, principalmente em cemitério. O que a gente quer fazer, e acho que esse vezes livro... é revelar a história, né? Revelar. São histórias Sim. ocultas. É acrescentar o repertório. Veja que interessante o depoimento do Elcio. Ele foi lá, no velório de uma pessoa querida, tinha morrido cedo, puta trauma, uma mulher jovem, bonita, saudável, que morre no acidente. Pode acontecer com qualquer um. Sim. E lá ele tem uma outra experiência. Ele tem uma experiência artística, ele tem uma experiência reflexiva, espiritual, ele tem uma experiência familiar, porque ele vê a avó do lado. Ele tem isso tudo indo ao cemitério para ir num velório, e para ir no enterro, triste pra cacete. Então, o que a gente quer acrescentar é exatamente isso. Por isso que esse livro é foda, porque ele traz a experiência de alguém, uma experiência integral num espaço de morte, que imediatamente é um espaço de memória. E é interessante, porque eu estava descobrindo a cada esquina que eu virava... O que aquele território estava te revelando. Pois é. Então, eu estava assim, tão propenso a fazer de uma forma sincera, sabe, apaixonada. Então, eu andava ali, conversava. E é engraçado que, às vezes, tem pessoas, fragmentos de conversas que eu tive, que eu falo assim, mas será que eu estava falando com alguém vivo ou não? Nesse mundo? Porque sem do nada, né? Imagina, 3 horas da tarde,
num túmulo aleatório, uma pessoa lá, daí eu parava para conversar, porque eu queria entender um pouco mais. Passava, e aí as pessoas sumiam e falavam coisas maravilhosas, sabe? Então, já que você falou sobre isso, eu queria saber quem é a Jandira que sopra aí no seu ouvido para você olhar para o cemitério da saudade. Conta um pouco, quero ouvir de você e quero ouvir de você. Ele já vai fundamentar bem, vai atualizar bem a questão. Mas assim, ela foi uma jovem, né, de 23 anos, que trabalhava numa zona de meretrício no centro da cidade, uma pessoa humilde, né? E aí assim, para ela mudar a vida dela, tudo ali, ela estava focada num relacionamento, né, que não acontecia do jeito que ela queria. E aí ela tirou a vida dela de uma forma que para a sociedade de Campinas foi muito chocante, né? Ela acabou, né? Ela colocou fogo, teve um ritual todo, né, da morte dela, né? Então aquilo chocou bastante. E aí e essas coisas acontecem assim, os registros acontecem desde a imprensa, de comentários de tudo quanto é tipo, e vai ficando. E ela marca uma época dessa Exato. Sociedade. Marca né? uma época. De questões sociais também. Exatamente. E aí, a hora que você vê assim, o tempo passa e começa a acontecer esse fenômeno das pessoas começarem a visitar e falar, olha, aqui essa jovem, olha que judiação, e a foto dela na lápide, até hoje tem lá, dela ali, você vê um rosto angelical, né? Então, assim, todas as pessoas que param ali olham, falam assim, pô, eu conheço alguém parecido à fisionomia, então você se identifica muito. E aí um leva flor, outro não sei o que, ela começa pelo tipo, né, de tragédia que foi, e chega nesse fenômeno da graça alcançada, que é algo assim fantástico, né? Quem que é a pessoa que vai lá e coloca a primeira plaquinha? Eu ficava louco com isso. Eu falava, eu queria descobrir, que eu até estava conversando com o Thiago, que tinha alguns potenciais, né, milagreiros. Eu queria chegar no momento da pessoa estar colocando a primeira plaquinha, para entender por que aquela pessoa fez essa intercessão por ela, né? Então esse era o desafio do meu dia a dia. Eu ficava ali, falava, nossa, a alma penada era eu ali, né, para quem passava. Observando quem ia agradecer o milagre. Pois é. E, bom, agora é a tua vez de falar Thiago, dela. quando você encontra a Jandira, né, que histórias que você ouve falar dela, né? Eu soube que tem mulheres que vão rezar para conseguir um pretendente, né, que ela traria esse tipo de bênção, né? Então eu sei de muitas mulheres que vão lá agradecer a Jandira, né? Mas ela já virou a clínica geral, ela já atende todo tipo de pedido, não é só mais de questões afetivas. Ela atende agora... No seu olhar de sociologia, Para mim a Maria Jandira é um case pra gente, e ela é um case que acaba exibindo pra gente uma série de possibilidades de reflexão. Primeiro, ela é uma moça que é expulsa de casa, e aqui a gente não pode cometer, embora a gente possa imaginar as razões, né? Ela foi expulsa provavelmente no final dos anos 20, né? Também a gente não tem esse dado de exatamente quando ela foi. É um desafio, né? Que você vai pegando fragmentos, né? Então, mas de uma sociedade altamente machista, é isso, quer dizer, daquela ou ela era uma época. mulher livre que queria transar, ou ela deve ter aquela coisa de ter sofrido alguma coisa em casa, algum avanço de alguém, ter reclamado, e aí a culpa foi dela, então expulsa, porque sei lá o que aconteceu. Sim. O fato é que uma moça de uma família tradicional ir parar num bordel é algo que a gente precisa observar com algum tipo de cuidado, né? É um desafio, inclusive. É um desafio, a gente entender ou tentar elucubrar o porquê que... Bom, ela vai, né, como o Elcio falou, maravilhosa, linda, super requisitada. Não tem nada que a gente encontre que diga que ela sofria em fazer o que sofria. Ela era livre, pelo menos, mesmo sendo submetida a essa exploração. Tudo indicava de que estava tudo bem, aparentemente.
pela liberdade que ela alcançou, por mais contraditório que isso possa parecer, ela trabalhar num bordel da Laudelina e se sentir livre em alguma medida, porque o que foi a ruína dela, novamente, Foi essa promessa, né? Foi uma promessa. foi essa relação que ela estabelece com esse cara. Bom, adiantando bem o fato, ela acaba tendo uma desilusão amorosa, né? O cara não vai no dia que eles combinam de fugir, de ir embora. E aí ela volta pro bordel, coloca seu vestido de noiva. Quer dizer, essa é a versão mais popular do assunto, né? Coloca, tem um tom de dramaticidade maior, coloca seu vestido de noiva, joga álcool no corpo e se queima. Morre assim. Ela é sepultada lá no cemitério, às expensas das amigas do bordel. E aí, esse momento é maravilhoso que o Elcio já falou. Quer dizer, quando começa o processo devocional dela? Ao que tudo indica, rapidamente, porque ela morre em 34, em 1954 tem uma matéria, um artigo muito preconceituoso sobre ela, porque o processo devocional dela se estabeleceu e incomodava, porque ela era uma prostituta suicida. Como que uma cidade conservadora, tradicional, tinha reconhecidamente por sua população uma divindade que tinha essa origem. E é maravilhoso isso, porque o povo não julga mais. Como o Elcio falou, o povo se reconhece nas aflições dela, nas dores dela e o sofrimento martirizante dela, seja pela vida, seja pela exploração, seja pela morte. Pela decepção, né? Quem não E tem decepção na vida? E é um movimento bem autêntico, né? Super. Então tem influências assim forçadas, né? É impressionante. A torna um mártir. E o mártir, seja na origem do cristianismo primitivo e depois organizado pelo catolicismo, são muitas vezes considerados divindades. Qual que é a diferença do mártir cristão do mártir católico, que vira santo a partir de um processo? Sim. É que fez milagres antes dos santos, né? O milagreiro não tem essa ideia do martírio pelo cristianismo. Ele tem o martírio pelo sofrimento humano. E aí o devoto reconhece essa angústia, essa dor, essas aflições nele, pede ajuda, já que ela foi martirizada, já que ela foi purificada pela dor, ajuda para resolver os seus problemas. Não por acaso a gente tem mortes trágicas como um indicativo de possíveis devoções. A gente tem morte de criança, que são seres imaculados, são anjinhos, e a gente tem mortes sentidas comunitariamente. Então, lideranças religiosas, a gente tem, por exemplo, a Fraquita, que era uma benzedeira, no Cemitério da Saudade. Mas a gente também pode ter corpos incorruptos que eu não encontrei em Campinas, corpo incorrupto. Então, não sei se você lembra, não tem nenhum milagreiro com corpo incorrupto que a gente vê em outros lugares. É a menina Isildinha, dentro do portão, tem outros... Até a minha pesquisa na época não tem. O que é o corpo incorrupto? É um corpo que depois de exumado você percebe que ele não foi decomposto. Então, esse é um indicativo. Que a gente não tem em Campinas que aí até vai virar até... Entra por esse processo santo. Talvez nem teve esse... cuidado também, né? Na época, não sei se chegava nesse Agora, me chama... Mas só para fechar da Jandira, e tem um outro dado interessante, que aí ele se comunica com outro universo. Por isso que eu acho que é um case maravilhoso, a Jandira. Porque ela também tem algumas aparições no cemitério. E a gente já vai para uma outra dimensão. E veja, que eu não quero provar que isso acontece. Só dizendo que as pessoas vivem as histórias estão lá. Elas estão sugestionadas por ser um cemitério, por ser uma milagreira. Então, a Maria Jandira aparece lá para um segurança, tem uma história que ela aparece. Conversa com o Elcio, um garoto na época. Deve ter jovem, conversado. bonito. Eu tinha o que? Os meus 18, ela tinha 23. Tava voando, pô. E daria um casal bonito, porque ela era linda. Ela falou assim, opa, deixa eu conversar com esse cara que ele tem uma missãozinha para fazer. E ela se revela como uma noiva fantasma. E esse é outro convite à reflexão. Por que a gente tem tanta noiva fantasma? Sim, até filme que trata sobre isso, né? Porque hoje não tem novas noivas fantasmas, por uma razão muito simples. Antigamente acreditava-se que o propósito de vida de uma mulher era se casar com um homem. Quando ela estava em vias de cumprir esse propósito de vida e morresse,
ela acabaria vivendo nesse looping dos fantasmas, de tentar cumprir aquela missão. E não conseguindo, ela fica eternamente no tempo e espaço, os fantasmas atravessam o tempo e espaço, ela ficaria ali aparecendo como uma noiva, porque ela não cumpriu esse último desejo dela, que era de se casar. Como se aquela fosse a verdadeira premissa de sua existência. Então, quantas leituras tem por trás dessas histórias? Muitas vezes, pessoas que ficaram, depois que morreram, anônimas, né? Elas vão sendo esquecidas ali, mas não, às vezes, pela comunidade, que lembra, que se identifica com essa... Quantas, assim, desses seus passeios e da pesquisa do seu livro, qual o esquecido, qual a história, assim, de milagreiro, ou esquecido mesmo, né? No cemitério, vocês encontraram que foi muito interessante trazer de volta, honrar essa existência, né? Eu sei que está lá o Hércules Florence, que também acaba sendo muito ocultado em Campinas, né? Por tudo que ele fez, o criador da fotografia na nossa cidade, né? Um inventor incrível. Em qualquer outra cidade ele por si só seria turismo, né? Com certeza. Mas eu queria saber de vocês, quem são esses anônimos que vocês encontraram no Cemitério da Saudade, porque é seu livro, e você nessa jornada imensa aí que você já faz em outros cemitérios. Eu vou com o Elcio. Eu acho que vai bater a mesma jornada. Eu vou com o Elcio. Eu acho que a gente teve um momento ali que levou pro Mestre Tito, né? Que tem uma história fantástica dele, né? Que eu acho que o Thiago acho que até evoluiu bastante, mas assim, resumindo, né? Após a história dele todo concretizado, ele construiu uma igreja, né? Começa por aí, né? Ele construiu a igreja lá do São Benedito lá. Então ele era um escravo liberto que acabou, ele queria frequentar a catedral, que era recém-construída, não podia entrar, só podia acompanhar as missas quando elas eram externas, feitas, né, nos casarões lá, os barões faziam também. E só que assim, ele queria... Como a história da Chica da Silva também, que Pois ela não podia, né? Ela constrói uma igreja para poder entrar. Eu acredito que esse é um fenômeno que deve ter acontecido muito. Nessa época. Mas aqui em Campinas foi marcante, porque ele já era também, assim, foi uma jornada grandiosa, porque ele construía, era mestre, né? Ele sabia construir. Então ele começou o projeto sozinho, ia pedindo, né? Quer dizer, ele tinha as atividades dele, de homem liberto, e quando tinha o tempo ele ia lá construir. Começou a construir, pedia, um ou outro ajudava, final de semana o pessoal ia para lá ajudar ele, começou um movimento, né? E aí assim, quando já idoso, ele só fez um pedido: quando estiver pronto, que eu fosse sepultado, né? Eu quero ser sepultado aqui, na igreja. Porque antes de ter os Campos Santos, os cemitérios, você era sepultado dentro de igrejas, né? O em volta, o né? Em volta. Que ali Pois tem toda... Benedito tinha um cemitério. Quanto mais próximo do altar, mais rico você é, logicamente. Mas né? o cemitério do Benedito era um cemitério anterior à igreja, é o cemitério dos cativos. Dos cativos. É isso que você está falando, tinha no Rosário. No Rosário tinha. Dentro do cemitério e no entorno. E ali era uma região sofrida, né, toda. Então foi um trabalho emblemático. E aí me chamou muito a atenção, afinal de contas, onde está o Mestre Tito? Se ele não está aqui, onde ele está? E aí eu comecei uma saga, primeiro por Campinas ali, procurando. Levava, logicamente, para o Cemitério da Saudade. E aí eu comecei a andar por lá e não tinha registro. Quer dizer, eu imaginei que eu ia encontrar um túmulo bonitinho, né? Algo assim feito com placas da comunidade, né? Pelos serviços prestados, aquela coisa que a gente imagina e depois se frustra. E foi o que aconteceu. Eu comecei uma jornada que me fez ir atrás de registro da imprensa, de diário oficial que tinha, de ir questionando sempre a CETEC ali, até chegar num terreno literalmente de terra batida ali,
que foi o máximo que eu consegui de registro e chegar ali e falar, ele está aqui. Então, o livro aponta onde ele está e tem uma reflexão sobre isso, sobre a memória de Campinas, Completamente esquecido. sobre o zelar, literalmente, de não ter nem... Ele tá lá igualzinho. Né? Exatamente igual. E aí, quando o meu trabalho ele tem essa finitude, né? Tem um gap aí de tempo, aparecem pessoas fantásticas como esse senhor Tá louco? aqui, ó, Imagina. que continua a pesquisa. Então, assim, para mim, uma conversa de bar com ele, eu acho que vai ficar umas 5, 6 horas, porque tem uma continuidade. Que a gente pode estender essa conversa pro bar, então, hein? então eu vou pegar o outro personagem. Posso pegar 2 rapidamente? Sim, 2 sim. que a gente... Tá um no livro. Porque pra são mim histórias o Mestre reveladas, Tito, né? O Mestre Tito ainda é uma figura conhecida da cidade, embora, sem dúvida nenhuma, há um desapreço por sua memória. Porque injustiçado. Isso eu acho muito louco, porque o cara é nome de rua, um monte de gente, poxa, usa o nome, lembra, mas onde ele tá, ninguém tá nem aí. E aí, existe uma coisa interessante, que inclusive o livro traz, que é uma ordem, é uma autorização nos anos 60 para poder transladar os restos mortais dele. Só que ninguém fez isso, não tem registro disso feito. Desse ato, porque é um ato meio solene, você exuma, você precisa ter registro, você não pode mexer num corpo, então não há essa ação, não há esse expediente. Vou pegar outro personagem, então, no Cemitério da Saudade, que é o Manuel Simões, que é completamente desconhecido da cidade e é o maior contador de história de assombração da cidade, por uma razão bastante íntima. Ele era médium e trabalhava num bonde que a linha saía do centro da cidade até o cemitério e vice-versa. Então você imagina, é um menininho do sexto sentido. Vê morto o tempo inteiro. Porque o cara é médium, trabalha no cemitério, vê defunto vê espírito o tempo inteiro. Então eu gosto da história do Manuel Simões. Aliás, foi por conta de uma sobrinha dele que eu recebi a cópia do livro do Elcio. Então eu tô confessando aqui um crime, né, de usar o xerox de livro, que não se deve fazer, mas enfim, era o único que a gente mas tinha. Mas você também não ia encontrar tão fácil. Não ia encontrar. Então foi a Lígia que me deu, então eu acabei usufruindo desse... Não, e você achava que o Elcio tava morto. Lá me falaram isso. Me falaram. Falo, poxa, uma pena que você não vai conhecer ele, porque ele morreu. Eu falei, puta que merda. E quando eu falo no passeio, toda vez que eu faço o passeio, eu falo que o passeio foi inspirado. E foi por isso que eu descobri que ele tava vivo, aliás. Porque quando eu falei, poxa, uma pena que esse passeio foi muito inspirado, o livro muito além da saudade, uma pena que ele morreu. Aí, acho que uma amiga sua morreu não. Não morreu não, imagina. Na verdade, a professora de jornalismo, a Cissa Toledo. Ela falou, não morreu não, de jeito nenhum. E me ligou desesperada, falou. Você né? Morreu? Né? Foi uma das conversas mais loucas que eu já tive, mas tudo bem. Nesse caso, não era um espírito falando com você. E foi legal, porque ela me passou, ela pegou o contato dela, ela me passou o contato dela. Se a gente chegou a falar, eu falei, pô, cara, que legal falar com você, né? Mas eu ia falar um outro personagem de um outro cemitério que é pouco identificado como um cemitério com importância, com relevância histórica, patrimonial, que é o Cemitério dos Amarais. No Cemitério dos Amarais, eu encontrei a Laudelina de Campos Melo, uma liderança, heroína do Brasil, heroína mesmo, porque ela foi inscrita no ano de 2023 no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Liderança não apenas da comunidade negra, mas uma liderança fundamental na defesa do direito das empregadas domésticas do Brasil, ao longo de décadas. Ela morreu nos anos 90, começou em 92, ela morava em Campinas, foi sepultada aqui e ninguém sabia disso. Ninguém sabia. E aí a gente encontrou lá o local de sepultamento dela. A gente já tem, depois a gente pode até falar disso, a gente já tem uma legislação hoje que reconhece o patrimônio funerário e cultural da cidade de Campinas, né, que foi uma lei proposta pelo presidente da Câmara, né, o Rossini, o vereador Rossini, e é a primeira lei com esse escopo no Brasil, mas a gente tem uma segunda lei importante que também eu acabei indicando através da Secretaria de Cultural, presidente da Câmara, que é a da nominação do velório municipal do Cemitério dos Amarais com o nome da Laudelina de Campos Melo, por uma razão muito simples, ela está lá. Então,
isso já aconteceu, não é que vai acontecer. Isso não custou um centavo para a municipalidade. Nada, não custou nada. A gente simplesmente vai lá e aponta a lanterna. Você vê como falta a lembrança, o reconhecimento, né? O reconhecimento e a própria história a ser contada, porque ela tem essa história, ela é uma história de luta, de muitas conquistas, e aí de repente a pessoa cai num anonimato mesmo. Uma heroína em um cemitério popular, onde tem quadra geral, um cemitério onde as pessoas que não têm dinheiro para terem suas concessões perpétuas, seus terrenos perpétuos, vão ficar pouco tempo, depois vão para ossários. É lá que está a heroína nacional. Olha que simbologia foda. É lá que tá é lá que o velório municipal vai levar o nome dela, o lugar onde ela tá com os seus, já tá com as pessoas que ela defendeu a vida inteira. Não é legal? Muito. É muito legal, né? É que normalmente as histórias de pessoas ilustres, elas continuam sendo contadas, né? Apesar que a gente tem aí a história, então, do criador Principalmente pessoas brancas. Isso. Apesar que a gente tem a história do criador da fotografia bem injustiçada também. Né? E eu gosto também muito da história do Toninho, escravizado, né? O Toninho, em específico, conta exatamente a época da escravidão em Campinas, e ele é um cidade... protagonista lá, né? E a cidade, né, que foi a última a libertar seus escravos, foi uma cidade bem pesada nesse sentido da escravidão, uma história que é pouco contada também. E tem ele ali com a história graciosa do Dia do Boi Falou, né? Claro, que também tem um dado importante do ponto de vista, a partir dessa interpretação, porque o Boi Falou é um homem escravizado que é comandado a ir buscar os bois numa sexta-feira santa. Isso, quer dizer, um dia que não é para trabalhar. Um dia de renúncia. Isso, mas penitência. ele como escravizado tinha que trabalhar. Como um ser sem alma, podia trabalhar, igual a qualquer coisa. E para quem não conhece essa história, né, por conta dessa pressão do dia de trabalhar, ele volta pro patrão, né, que era o Barão Geraldo. O Barão Geraldo, e volta correndo, gritando: hoje não é dia de trabalhar, o boi falou. Então ele conta que tinha ouvido essa história do boi de uma forma muito criativa, e é uma lenda campineira, a lenda do boi falou, né? Sim, exatamente isso. Então, olha quantas histórias e um material muito rico de inspiração, de criatividade, de devolver o reconhecimento para histórias importantíssimas que um cemitério guarda. Então, como uma fonte criativa também. E aí, eu queria... Você começa no Cemitério da Saudade, mas você depois começa a fazer a história de outros cemitérios. Quantos cemitérios, quantas cidades você já recuperou as histórias? As histórias, assim, disponibilizando elas na internet, eu não sei contar, né? Tem muitas. Mas hoje a gente criou... Bom, Campinas a gente tem um monte de roteiro, não apenas do cemitério, porque o grande rolê, talvez, e isso que começa a ser estudado até por quem faz turismo mesmo, é que sem querer a gente inseriu um novo conceito sobre storytelling em espaços. Que é isso que a gente faz. Você vê como é importante o livro. A mesma ideia. A metodologia que você encontrou aqui. A mesma ideia daqui... A gente levou para a Catedral e hoje tem um passeio turístico na Catedral. O Jefferson, que me chamou, que era da comunidade, que eu falei, cara, o que eu vou fazer na Catedral? Conta história de assombração. Aí ele falou, não, a gente vai dar um jeito. Não pode contar a história da assombração. Tá bom. Do que a gente vai falar, então? Não, vamos falar da cripta. Ali. Eu não falei nada, você que tá falando. A gente tem a cripta, a gente tem uma cripta, que tem um monte de gente lá, ninguém sabe. Tem um espaço cemiterial, espaço de grande, fúnebre dentro da Catedral. A gente tem o sino, a gente tem as histórias do sacrário, a gente tem as aparições, aí é outro lugar que a gente pode... A gente tem as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas, que não foram ali, mas ali houve uma vidência de Jesus dentro da catedral. Jesus apareceu na Catedral de Campinas para a irmã Amália. Porra, mais sobrenatural do que isso? Impossível. Eu falei, temos um passeio, vamos fazer isso. E hoje os meninos tocam lá, eles fazem. A gente fez, criou e vai embora. Não quero ficar. Então, colocamos a Mata Santa Genebra. A Mata Santa Genebra tem um roteiro que hoje tem uma... Porque a história, ela devolve o encanto pro lugar. Sim. O lugar é incrível, é maravilhoso, é gostoso, tem tem todas as informações técnicas que são sensacionais. Só que esse universo e o jeito que você conta,
devolve o encanto pro lugar. E às vezes o sentido, porque às vezes alguns espaços, sem as suas histórias, eles perdem o sentido. Eu sempre falo que tem duas frases que eu adoro e elas são antagonistas. Uma é, eu passava aqui e nunca imaginei que isso tinha acontecido aqui, que existia essa história aqui. E a outra, que é, minha avó me contava. Sim. Então a gente refaz essa ponte afetiva, lembrando da avó que contava a história, ou revela pro cara ou pra pessoa que a cidade dele é legal pra caramba. Então a gente fez... É um turismo de experiências, né? 100%. Assim, Então é fantástico. a gente tem Piracicaba, hoje anda sozinho. A gente fez Santos, um passeio assombrado que hoje anda sozinho, tem o Dino. A gente tem em São Paulo uma experiência que saía do Anhangabaú até a Capela dos Aflitos. A Capela dos Aflitos está em restauro, que é maravilhoso, então a gente está fazendo, mas a gente tem no Cemitério de São Paulo, Cemitério do Araçá, Cemitério da Consolação, Necrópole São Paulo, Cemitério Santa Amaro, Cemitério dos Protestantes e vamos fazer agora o Cemitério da Lapa. Então a gente tem em São Paulo 6 cemitérios. Já fizemos o Arquivo Municipal de São Paulo, já fizemos no Isso Parque só em da São Independência. Paulo, né? São Paulo, então a gente tem e 8 Belo experiências. Horizonte, Belo você Horizonte a gente comentou fez que- um passeio a pé, que é incrível, só que é puxado. 8, que Belo Horizonte é assim, né? Então Madeira. a gente sai do Cemitério do Bonfim e vai até a Rua do Ouro, contando as histórias, que são histórias que foram contadas pela professora Heloísa Starling, que também tem esse olhar. Ela é uma outra figura importante para quem gosta de estudar isso. A gente tem, o que eu falei mais? Santos, Piracicaba, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente levou a ideia do Saudade Suas Vozes para lá. Hoje quem faz é o Necrotour RJ, que é a Samanta, mas fui eu que levei a ideia. Ela veio para São Paulo para também entender o que a gente fazia e a gente foi junto, fiz os primeiros passeios com ela lá. Então, hoje está crescendo no Rio também esse tipo de atividade. Então, a gente tem esses... saiu tudo daqui. É tudo de Campinas. E uma vez eu vi uma Precisava ganhar entrevista dinheiro com isso, porque eu sua. faço tudo de graça. Isso que é o inferno. Eu ia perguntar pra Uma você. vez Tudo eu de graça. ouvi- Sou pobre, né? Tô falido. Ouvi que no Consolação Aham. você encontrou, acho que a história da Imperatriz de Santos? Não, da Marquesa de Santos. Marquesa de Santos? Isso, a gente tá lá, Marquesa de Conta Santos. brevemente essa história A pra Marquesa gente. de Santos, ela é incrível. Ela é um case parecido com o da Maria Jandira. Claro que a Isso. diferença é que a Marquesa não se prostituía, mas ela foi amante, o que pra Amante de época... Dom Pedro, Pedro né? I, o que pra É. época era algo que a estigmatizou pra sempre. Isso, como prostituta. Exatamente, Ela era era amante. estigmatizada, mas ela convivia nessa alta Exatamente. sociedade aí, Exatamente. né? Exatamente. E aí a Marquesa, bom, para adiantar muito, a Marquesa tem uma vida, porque às vezes a gente define a vida da Marquesa de Santos a partir de seu caso extraconjugal com o Dom Pedro. E a vida dela é uma vida muito importante de ser conhecida. Uma moça que foi obrigada a se casar com um crápula aos 14 anos de idade, foi esfaqueada por esse cara, e aí ela se separa. Talvez ela seja a primeira mulher separada oficialmente do Brasil. E aí essa história é desvalorizada, né? Completamente, Uhum. completamente. E aí ela tem esse caso extraconjugal com o Dom Pedro depois já da independência. Também outra personagem importante dessa história, que é a Leopoldina, que na verdade é uma das grandes idealizadoras da independência do Brasil, e todo mundo só fala do Dom Pedro, a grande pensadora, talvez, e por uma razão muito bonita, porque muito provavelmente Dom Pedro seria preso, né, pelo reino de Portugal, e matariam suas linhagens. Então ela está preocupada com os filhos, fundamentalmente. Então, mas voltando para a Marquesa. E aí a Marquesa, o que acontece? Ela, depois desse relacionamento malfadado, principalmente depois da morte da Leopoldina, acaba se reencontrando com o amor com Tobias de Aguiar. Que veja que loucura, o Tobias de Aguiar, que casou com a Marquesa com 6 filhos, é patrono da Polícia Militar até hoje do Brasil, de São Paulo. Então, é um cara que era do Partido Liberal, que intentou contra o Império. Teve inclusive Campinas foi palco da Batalha da Venda Grande, combate da Venda Sim. Grande, ali perto dos Amarais, que tem um marco ali. Que eu quase pus no livro, mas... Que Faltou tem um pouco. cemitério, que Pois tem é. o cemitério da batalha, que tem umas 30 pessoas provavelmente enterradas ali, que ninguém sabe. E aí ela se casa com o Tobias de Aguiar, nessa batalha da Venda Grande, que é de Campinas, olha Campinas protagonizando a história deles.
depois desse combate da Venda Grande, ele vai preso, e aí ela vive praticamente, ela pede para Dom Pedro II depois para amainar a pena dele, ela cuida do Tobias de Aguiar até seus últimos dias, morre, vai para São Paulo. Ela é enterrada lá no cemitério da Consolação. Tem muita gente que fala que ela doou terreno para lá, não é verdade, ela doou dinheiro para a construção da capela e depois ela doou depois de morta. Bom, por conta da redenção amorosa dela, as pessoas passaram a identificá-la como uma milagreira em temas, parecido com a Maria Jandira inicialmente, de com amor. temas relacionais. Então o pessoal ia lá pedir ajuda para ela, ela acabou se tornando também uma padroeira das prostitutas, por serem mulheres, não que ela fosse prostituta, mas por serem mulheres estigmatizadas. E aí ela tem um devoto muito célebre, que é o Mario Zan. O Mario Zan, que é o sanfoneiro italiano, que compôs aquela música de festa junina, a mais famosa, Festa na Roça. Sim. Xalana, é o cara mais famoso, que pede uma ajuda pra ela. Não sabia. Pede uma ajuda pra ela. Você vê como as conexões são legais? Fantástico isso. Fantástico. As conexões que tornam tudo legal. E aí ele pede ajuda pra ela pra resolver uma questão de saúde de uma filha dele. E ela ajuda, então ele passa a cuidar da campa dela, e cuidar mesmo, manutenção, tudo, e propagar que ela é uma grande milagreira. Ela vira milagreira. Mas para fechar o case, porque eu adoro todos os assuntos, você não devia ter perguntado da Marquesa. Pois é. Tinha 1 segundo e já virou 15 minutos. A Marquesa também é uma fantasma. Então ela aparece no cemitério. Aparece no cemitério, mas tem uma aparição dela que é mais interessante, que é no Solar da Marquesa, onde ela viveu com Tobias de Aguiar. Houve uma reinauguração do espaço com a exposição de itens pessoais dela. E o pessoal que ia saindo da mostra ia cumprimentando os curadores. Porra, que legal, que ideia boa que vocês tiveram de trazer um ator e uma atriz para fazer as vezes da Marquesa e do Tobias de Aguiar. O cara fala, a gente não contratou ninguém. Eles ficaram circulando entre os convidados durante a reinauguração. Quem conta essa história é o Paulo Resutti. É o professor Paulo Resutti. Enfim, tem muita história para contar. Olha quanta fonte, né, que você percebe ali por um cochicho, né? Pois é, e da muita Jandira no memória seu ouvido. afetiva, né, junto Muita. com- Quanta fonte de pesquisa, de informação, de criatividade tem a partir da gente olhar, o que a gente fala muito no portal, no Campinas, olhar o nosso quintal, É isso aí. né? As histórias e, às vezes, inclusive, voltar a dar vida, a dar luz para essas histórias, porque elas falam muito da nossa sociedade. E tem cemitérios famosíssimos no mundo inteiro com esse tipo de turismo cemiterial, né? O da França é um dos mais famosos e um dos túmulos mais visitados por brasileiros é o Allan Kardec. Jim Morrison. Nem na França ele é tão famoso assim, mas todo brasileiro, muito brasileiro que vai para a França, visita, dizem que é enorme o número de pessoas que vão a esse cemitério, porque ele tem a Edith Piaf. Então, também aqueles que são aficionados por aquela celebridade, elas continuam a visitar após morte a celebridade, a reverenciar aquela celebridade. Então, é um turismo em alta, né? Acho que no Brasil você mostrou o quanto é interessante, trouxe uma metodologia, e esses cemitérios que antes não eram vistos como um equipamento turístico começa a ser visto. Você vê o né? nosso cemitério aqui, é uma referência hoje, inclusive, para isso. Para isso. Porque a gente tem placas indicativas, hoje a gente tem placa indicativa em 25 homenageados, que a gente precisa dar o crédito aqui também. Se eu falei do Rossini, que é o presidente da Câmara, foi a vereadora Guida, que cedeu a emenda direto para a Secretaria de Cultura, a gente não recebeu nada, é bom deixar isso claro. Sim. Direto para eles fizeram 25 placas de homenageados que a gente podia expandir, podia colocar mais placas, e os outros vereadores também se mobilizarem para homenagearem as pessoas que eles quiserem, porque no final a gente fez uma curadoria compartilhada, alguns nomes que inclusive entraram maravilhosos. Maria Jandira está homenageada, junto com o Ferreira Penteado. Devolver essas O Antônio Africano reconhecimento. Eu acho que é um momento importantíssimo para Campinas. A gente tem um resgate do centro de convivência, né, de vários lugares assim que são ícones da cidade. O cemitério ele é importantíssimo. Essa é importante. Né? Então, eu queria passar para as considerações
Posso finais. depois eu mando para vocês os dois, mas eu trouxe para o nosso livro de obrigado. assombrações, que tem referências de histórias que ele conta no livro, então inclusive está citado lá no final como uma referência. E como gente. chama o livro? Eu vou te mandar o Elcio? livro depois, Por porque esse favor. daí é da década de sei lá quando. Como a gente pode estar sendo ouvido e não visto, o livro esse é o seu Assombrações primeiro? de Campinas. Assombrações É o de primeiro. Campinas Já é está o na primeiro terceira livro. edição. Ok. E eu vou te dar Espetacular. o novo nosso, porque eu sei que você tinha um vizinho lobisomem, então Ah. eu quero que você conheça melhor o lobisomem do seu bairro. Você também foi uma inspiração. Eu Por quê? Você me tinha um contou. lobisomem no meu bairro. Por isso que chama Conheça o Lobisomem do seu bairro, porque eu lembrava da história do seu vizinho, que era lobisomem e comia titica de galinha. Era isso? Logo no começo, quando você começou o projeto, eu te liguei, Você me né? contou. Eu falei assim, eu fui amiga pessoal do lobisomem. E é verdade, na minha infância, nessa história de oralidade, de um conta para outro, minha mãe contava muitas histórias, mas eu tinha o seu Tonho, que tinha participado da Guerra de 45, ele não tinha os dedos, que estourou uma granada na mão dele, e todo mundo tinha medo. E ele tinha um bosque lindo, cheio de frutas, e volta e meia o seu Tonho fazia cestas de fruta e me chamava para ir buscar as frutas. As frutas eram maçã do rosto, Batata da perna. Olha, não, que pinha, maravilha. fruta Tô do brincando. conde, as cestas mais lindas de frutas eu recebi do seu Tonho, mas todo mundo tinha muito medo. E aí ia eu e meu primo buscar as frutas, só que a gente só ia antes das 6, porque à noite a gente jurava que ouvia os uivados do lobisomem. Se essa história é verdade ou não, Claro que é. eu sempre acreditei que eu fui amiga do lobisomem. Tô Maravilhoso. curiosíssimo com o livro. Eu Agora- também. Puta, esse Agora, virou meu olha. xodó, depois eu mando pra vocês. Eu peço pra Margarete da Eu tive um Pontes mandar pra lobisomem na vocês. minha Bacana, história de muito vida bom. e sou muito grata a esse senhor, até por conta muito velhinho, muito sozinho, solitário, o seu Tonho, e aquelas mãos trêmulas, sabe, da guerra, sei lá, tudo que ele viveu e todas as dores que ele sentiu, né? Só mostrar uma ilustração pra vocês que eu acho a mais legal do livro. Essa aqui, ó. Porque a ideia do livro do lobisomem era exatamente de Sozinho. humanizar o lobisomem. É. Humanizar e falar que a gente tá virando monstro, né? Seu lobisomem Tonho era sempre uma foi o pessoa grande muito culpado. sozinha, então ele ficava muito feliz com a nossa visita, enfim, eu sou grata a ter povoado o meu imaginário infantil. Alguma consideração final para a gente ir encerrando por aqui esse bate-papo? Queria, então, agradecer muito a presença de vocês. Estou muito feliz por ter provocado esse Juntou? encontro Oh, em foi na- vida, né? Em vida. Em vida. Né? Vocês acabaram me ressuscitando. Eu tinha morrido. Ressuscitamos e queremos que você ressuscite seu livro também. agora vamos muito, cara. Vamos, conta com campinas.com.br E agora eu tenho um consultor pra de luxo isso. pro livro, quero mais o dá. quê? E que você continue a contar essas Vamos lá. histórias, a devolver essas histórias, né, para o reconhecimento e para a compreensão da nossa sociedade. Legal, Tá bom? poxa, muito obrigado. A vida acaba, a existência não precisa acabar, né? A gente precisa contar as coisas aí para continuar aí. as pessoas e as boas histórias continuarem existindo. Então, a gente encerra por aqui esse capítulo do Campcast, o podcast do portal campinas.com.br, que vem valorizando a história de Campinas, contando a história de Parabéns. Campinas e fazendo a principal agenda cultural, porque é uma cidade da qual a gente se orgulha muito e a gente também transita e caminha por histórias que a gente reconhece que elas precisam ser contadas e o quanto de criatividade a gente pode, a partir desses reconhecimentos, recriar o mundo que nós queremos, né? A cidade que nós queremos, já que em vários momentos ela não reconheceu, ela ocultou, mas a cidade é feita de Só nós, fantasma só existe por causa disso. né? Porque as pessoas foram ocultadas, né? E aí elas precisam voltar para contar a história. Por isso que o livro, Muito Além da Saudade, o nosso passeio chama Saudade Suas Vozes. São as vozes que estão lá dentro, estão loucos para falar com a gente, contar o que é bom, o que é ruim, porque tudo pertence a gente, né? Sim, sim. Então, ficamos por aqui. Eu Muito agradeço obrigada. pela Imagina, oportunidade, obrigada. muito Porra, bacana. felizaço estar viu? com esse cara aqui. Agradeço. Então, que você consiga encontrar as histórias aí no seu bairro, reconhecer as pessoas que precisam ter as suas histórias contadas, porque elas dizem respeito
a outras tantas histórias. É Ficamos isso aí. por aqui, gente. E vamos encerrando esse bate-papo de hoje. O Campcast tem patrocínio da Dark Sierra Produções, que realiza produções de vídeos e gravações em estúdio como esse que nós estamos aqui. Você que nos acompanhou até agora, fique ligado para a próxima edição do Campcast. Eu aguardo vocês.